Boa noite a todos. Declaro aberta a 32ª sessão ordinária relativa ao 194º ano acadêmico. A Academia Nacional de Medicina envia os parabéns e votos de vida longa e felicidade ao acadêmico José Galvão Alves, que aniversariou no dia 19. Queria registrar aqui a posse dos acadêmicos Margarete Dalcomo e Gerson Lima da Silva como membros do PEN Clube do Brasil. Mandamos votos de congratulações e agradeço também ao estimado amigo ex-presidente, acadêmico Pietro Novellino, que me representou nessa solenidade por eu estar fora do Rio de Janeiro nesse dia. Abro a palavra agora às comunicações dos acadêmicos. Acadêmica Eliette Busquelá com a palavra. Boa noite, excelentíssimo presidente, membros da mesa, presidente Novellino, caríssimos confrades. Primeiro, eu gostaria de dizer que o presidente Novellino o representou lindamente, fez um discurso maravilhoso, mas eu não posso deixar de anotar que o acontecimento é que no mesmo dia que o Gerson e a Margarete entraram no PEN Club, o Vanderlei recebeu em Belo Horizonte o prêmio CBMM, que lhe deu R$500 mil. Podemos todos pedir ajuda ao acadêmico Vanderlei de Souza. Obrigada, presidente. Vanderlei. E também aproveito e me perdoa a falha, mas hoje é um dia bastante agitado, agradecer à acadêmica Eliette Busquelá, que me representou em Belo Horizonte na outorga desse prêmio ao acadêmico Vanderlei de Souza. Não? Então, de qualquer maneira, representou de coração, eu agradeço do mesmo modo. E não precisava ter vazado esse dinheiro do Vanderlei, que vai ser assediado para empréstimo. Pietro Novellino com a palavra, que é o presidente. Senhoras acadêmicas, Eliette Busquelá e Fernanda Mol, senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, e sempre o acadêmico deve dirigir-se ao senhor presidente, que está aqui abrilhantando essa nossa reunião, e também os organizadores desta sessão de hoje sobre cigarros eletrônicos, aspectos científicos, acadêmicos Barro Franco, Marcelo Morales, Paulo Hoff e Margarete Dalcomo. Acadêmica Eliette, eu agradeço as palavras honrosas que, vindo de Vossa Excelência, me honram e dignificam. Senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados, nunca pode deixar de pronunciar a frase do nosso querido e imortal Deolindo Couto, que foi presidente 7 vezes desta casa. Dizia ele, todas as vezes que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa instituição. E, neste momento, eu anuncio com muita emoção que no dia 20 de novembro, durante o Congresso Brasileiro de Urologia em Salvador, que é o 3º maior evento da urologia mundial, o nosso presidente
acadêmico Francisco Sampaio foi escolhido pelos seus pares como urologista para ser agraciado com a medalha Excelência em Urologia, que é a maior honraria concedida pela Sociedade Brasileira de Urologia entre os mais de 4.000 urologistas. Portanto, senhoras e senhores acadêmicos, esta casa se eleva e se eleva o nosso presidente, que evidentemente merece todo o nosso apreço, a nossa admiração. Eu posso falar isso porque estou aqui há algum tempo e pela administração democrática, competente e extramuros que tem projetado a nossa academia. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente Novelino. Vamos dar prosseguimento, então, ao nosso simpósio Cigarros Eletrônicos, Aspectos Científicos e Regulatórios, brilhantemente organizado pelo acadêmico Carlos Alberto Barros Franco, Marcelo Morales, Paulo Hoff e Margarete Dalcomo, novamente enfatizando que é a terceira vez nos últimos 14 ou 15 meses que a Academia Nacional de Medicina se manifesta por meio de simpósios e documentos em relação a cigarros eletrônicos. No próximo dia 1º, esses dispositivos vão ser motivo de votação e não sabemos exatamente o que vai acontecer, nem não sabemos exatamente como nos portar. Eu vou passar a palavra aos organizadores, mas antes eu queria chamar para tomar assento à mesa a doutora Glória Maria de Oliveira Latuf, que é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa e também especialista em tabaco. Eu tive a feliz notícia de poder falar com a doutora Glória hoje, por aqui na mesa, falar com a doutora Glória e solicitei então a ela que nos fizesse depois alguma atualização sobre como esse processo funciona na Anvisa, o processo regulatório, porque, na realidade, nós falamos sobre isso muitas vezes sem ter o conhecimento de causa, o conhecimento técnico do que acontece dentro da Anvisa. Então, na segunda parte desse simpósio, eu vou solicitar, no momento adequado, que a doutora Glória nos faça os esclarecimentos necessários. Eu abro agora a palavra, cadê Marcelo Morales, se quiser fazer uma saudação também. Senhor presidente, eu só queria comentar que é muito bem-vinda a presença da Anvisa aqui nesse recinto, na Academia Nacional de Medicina, e a importância que a Anvisa tem no nosso Brasil. Nós vimos aí a colaboração que eu tive como secretário de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia e o trabalho conjunto que fizemos para regulamentar e fazer com que fosse possível as vacinas nacionais serem aplicadas pelos próprios cientistas brasileiros das universidades. Nós conseguimos mudar o regulatório e a Anvisa é sempre muito aberta às mudanças, né, que são necessárias. E seja bem-vinda e muito obrigado pela presença. Obrigado. Cadê Marcelo Morales? Cadê Barros Franco? Palavra de saudação ao nosso povo. Boa tarde, doutora Glória. Prazer tê-la aqui. E vai engrandecer muito esse nosso evento com as palavras e os títulos, porque vai ser uma pessoa que está exatamente no momento, vivenciando o que nós estamos aqui discutindo, vai ser muito importante. Eu me sinto muito honrado e agradecido com a sua presença. Obrigado, acadêmico Barros Franco. A acadêmica Margarete Dalcomo, como organizadora, quer fazer uma saudação. Presidente, muito obrigada. Presidente Novelino, a todos Não da estamos lhe mesa, de ouvindo, novo. Margarete. Vê seu microfone, por favor. Não, ele está aberto, meu microfone está Agora aberto. funcionou. Eu queria, presidente, agradecer, me conceder a palavra de novo antes da minha manifestação e agradecer profundamente a presença
da doutora Glória Latuf, representando temos tido contato. Glória Latuf será relatora daquele enorme relatório de mais de 300 páginas que dão subsídio à questão da regulamentação no modelo em que o Brasil ter vigência desde 2009 e que em 2022 esse relatório foi atualizado pela autoria da doutora Glória Latuf, de modo que nós agradecemos muito o prestígio de tê-la presencialmente no nosso simpósio. Esse era o comentário que, nesse momento, eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Obrigada, cadê Margareth Dalcoma? A sua internet está um pouco instável. Vamos torcer para que durante sua conferência funcione bem. Estimado amigo acadêmico Paulo Hoff, com a palavra para fazer uma saudação, se desejar, como organizador desse simpósio. Por favor, Paulo Hoff. Eu me sinto muito bem representado pelas palavras da doutora Margareth Dalcom, do acadêmico Carlos Barros, Franco e Marcelo Morales. Eu acho que eu vou deixar os comentários para o final, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos dar prosseguimento ao simpósio, convidando nossa querida acadêmica Margareth Dalcomo, que está remotamente nos prestigiando, que vai nos falar sobre as consequências respiratórias dos VAPs. Cadê Margareth com a palavra? Muito obrigada, presidente Francisco Sampaio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e vocês me dizem se está ok. Já botei no modo apresentação. E realmente a instabilidade aqui é visível, mas, enfim, isso eu não posso resolver. A minha apresentação está aparecendo? Está tudo certo, Margareth. Só coloque em modo apresentação, por favor. Tá, eu já coloquei em modo apresentação. Já está em modo Ótimo, apresentação. agora ficou perfeito. Tá, ok. Então, os comentários que, na verdade, me couberam, presidente, nesse momento, são um pouco um rápido registro histórico, né? Lembrando que, além do que já foi comentado, os vapers entraram no mercado norte-americano em 2007 e, naquele momento, obviamente, eles representavam o fruto da solução, digamos assim, que a indústria tabageira criou, né? E que eu me daria o direito de chamar essa criação tão perversa do homem, o ser humano, que é capaz de criar coisas maravilhosas e é capaz de criar bombas, armamento químico e vapors, né? Então, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos o crescimento foi exponencial e foram publicados os primeiros casos da doença decorrente do uso dos cigarros eletrônicos já em 2020, numa análise feita pelo CDC norte-americano. Então, me caberá fazer rápidos comentários sobre as consequências para os pulmões e para o aparelho respiratório relacionados ao uso desses dispositivos. Então, os primeiros trabalhos publicados foram exatamente, mas a maioria delas jovem, que eram internadas com casos de insuficiência respiratória aguda e que apresentavam quadros absolutamente devastadores. Então, até 2020, esse artigo foi publicado no New England Journal of Medicine, lembrando aos senhores que o New England só publica aquilo que é capaz de modificar alguma coisa na medicina. Esse é o critério de rigor que é usado pela New England para publicar um trabalho. Então, havia naquele momento 60 mortes relacionadas a mortes causadas por uso de dispositivos eletrônicos em menores de 30 anos de idade e 2.560 hospitalizações. E esse trabalho ele é muito interessante, vale a pena ser lido, porque ele compara os danos entre aqueles que foram casos fatais, de necrópsias, etc., ou biópsias, e aqueles que foram os casos não fatais. E, na verdade, se conclui que o dano é muito semelhante e que há fatores que agravam os casos e que estão relacionados a duas questões, eu poderia dizer, ao tempo de uso, a concentração da exposição, lembrando que a concentração de nicotina nesses dispositivos ela é muitas vezes superior ao cigarro convencional, a exposição e a fatores individuais, ou seja, a suscetibilidade de cada pessoa.
E havia também fatores independentes de risco, de acordo com a análise multivariada feita. E um deles era a frequência de ar, ou seja, Cadê Margarete? Nós estamos realmente com dificuldade de internet. Acho que sua conexão é bastante instável nesse momento, nós não somos capazes de lhe ouvir. Acadêmica Margarete, nós vamos prosseguir com a próxima apresentação e voltamos na sequência para ver se a sua internet funcionará melhor. Agora nós vamos ouvir a doutora Graziele Grillo, do John Hopkins Bloomberg School of Public Health, sobre cenário regulatório internacional de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido. A professora Graziele Grillo enviou a palestra dela como um vídeo de 21 minutos. Por favor, Genilson, rodar o vídeo da doutora Graziele. Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer uma vez mais pelo convite para apresentar sobre o cenário regulatório internacional de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido. Meu nome é Graziele Grillo e eu sou coordenadora de pesquisas e líder regional para a América Latina do Institute for Global Tobacco Control da Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg. Gostaria de declarar que não possuo nenhum conflito de interesse e que o Policy Scan, o projeto sobre o qual apresentarei hoje, e os outros projetos também que realizamos e serão partes dessa apresentação, eles são apoiados com financiamento da iniciativa Bloomberg para reduzir o uso de tabaco, da Bloomberg Philanthropies. O objetivo da apresentação é descrever as diferentes abordagens regulatórias usadas por diferentes países na regulamentação de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido e discutir fatores a serem considerados na regulamentação desses produtos. No SCAN, esses produtos são abordados separadamente, então esse também será o caso durante a apresentação. Ao longo da apresentação, vocês verão um código QR em alguns slides, que são referências a estudos que já publicamos sobre o tema, para que qualquer pessoa possa acessar com mais facilidade. Bom, vamos começar com uma introdução, então. Os cigarros eletrônicos são dispositivos que aquecem um líquido que pode ou não conter nicotina, gerando um aerosol inalável com diversas substâncias. Além da nicotina, existe uma grande variação na composição desse líquido, como metais pesados e aditivos de sabores. Existem também diversos tipos de dispositivos diferentes e milhares de líquidos diferentes com sabores e que, inclusive, podem ser customizados pelo usuário. Aqui vocês têm só alguns exemplos de alguns cigarros eletrônicos. E os produtos de tabaco aquecido, eles aquecem a folha de tabaco, mas não existe combustão. O aerosol que é produzido nesse processo também contém nicotina, assim como outras substâncias químicas tóxicas, e pode conter também aditivos de sabor, que é o exemplo desses dois produtos aqui na parte de baixo do slide. Bom, então, além do mercado de cigarro eletrônico e produtos de tabaco aquecido estar crescendo e mudando rapidamente por conta dos diferentes produtos que são introduzidos, com a ajuda da internet, o conhecimento e a disponibilidade desses produtos trazem muitos desafios para as regulamentações locais. Também, estudos que realizamos em diferentes países mostram que estratégias de marketing voltadas para os jovens são comuns ao promover esses produtos. Por exemplo, as embalagens de líquidos de cigarros eletrônicos da Indonésia contêm sabores comumente consumidos e que são atrativos para as crianças,
como milkshake, sorvete, esse cenário pode fazer com que a implementação de certas políticas, ou até mesmo a falta delas, crie consequências não previstas anteriormente, como foi o caso aqui dos Estados Unidos e a epidemia de uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes. Embora lidar com esses produtos possa ser um desafio para os formuladores de para os formuladores de políticas, é muito importante regulá-los e analisar como essas regulamentações se comparam ao tratamento dos produtos de tabaco existentes, pois elas podem beneficiar um produto em relação ao outro. Entre outras coisas, deve-se considerar o benefício de potencialmente fornecer um caminho para a redução da exposição a constituintes nocivos, se ele existir, o risco de introduzir usuários jovens e ingênuos de nicotina a produtos viciantes e as consequências desconhecidas para a saúde e as que já são conhecidas. Por fim, evidências de que os cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido são diferentes uns dos outros torna a tentativa de regular a sua venda juntos um desafio, a não ser que seja com a proibição de ambos. Agora eu vou apresentar os dados da regulamentação de cigarros eletrônicos mundialmente. Então, o E-Cigarette Policy Scan é um projeto do Instituto que surgiu para entender como os países regulam cigarros eletrônicos e quais domínios regulatórios estão sendo abordados a nível nacional, ou seja, leis estaduais e municipais não estão incluídas no SCAN. Ele é atualizado 2 vezes por ano, por meio de revisão de notícias, indicando a alteração de políticas dos países, revisão das próprias políticas dos países e um contato direto com representantes que trabalham no controle de tabaco. Atualmente, o SCAN conta com 132 países que têm alguma regulamentação de cigarro eletrônico. A primeira coisa que determinamos é o mecanismo usado para regulamentar esses produtos. Por exemplo, se o país implementou uma nova lei, alterou uma lei já existente ou usou um decreto presidencial. Em seguida, analisamos como esses produtos são classificados, se são produtos de consumo ou produtos de tabaco, por exemplo. Na Inglaterra, os cigarros eletrônicos podem ser registrados como medicamento e aí serão submetidos a um imposto menor do que se forem registrados como produtos de consumo. No geral, como o produto é classificado é o fator determinante para o tipo de abordagem regulatória do país. E essa classificação geralmente é baseada em alguns fundamentos. Por exemplo, no caso da Dinamarca, se o fabricante apresenta o produto como um produto para cessação, então eles serão classificados como produtos medicinais e sujeitos à aprovação da Agência Reguladora de Medicamentos. Os cigarros eletrônicos que não são apresentados como para cessação são classificados como cigarros eletrônicos e sujeitos a outras regulamentações. E um dado como curiosidade, até hoje nenhum cigarro eletrônico foi aprovado como medicamento no país. Alguns países também classificam os diferentes componentes do cigarro eletrônico em diferentes categorias. Por exemplo, o dispositivo em uma categoria e o líquido em outra. E no SCAN nós temos que 75 países, então, classificam os cigarros eletrônicos como cigarros eletrônicos ou produtos de vaping. Já 62 países classificam como produtos de tabaco e 2 países classificam a nicotina líquida como veneno, dependendo da concentração de nicotina no líquido. Os diferentes domínios políticos regulatórios também são capturados, e especificamente nós incluímos no SCAN a idade mínima, a venda, o uso em lugares públicos, o marketing, embalagem, impostos, regulação dos componentes do produto e notificação. Agora eu vou explorar um pouquinho dos resultados para cada um desses domínios.
56 países que estão no scan possuem idade mínima para a compra dos cigarros eletrônicos, sendo que em 47 países a idade mínima é 18 anos, em 3 países a idade mínima é 19 e em 7 países a idade mínima é 21 anos. A regulação da venda vai desde a proibição de todos os tipos de cigarros eletrônicos, como é o caso de 31 países, até países que proíbem a venda de cigarros com nicotina somente, que é o caso de 4 países, e outros 55 países que autorizam a venda com restrições. O uso de cigarros eletrônicos em espaços públicos é proibido ou limitado em 85 países. 78 países proíbem ou limitam o marketing de cigarro eletrônico. Em 6 países, essas restrições são válidas somente para cigarros eletrônicos com nicotina ou que são regulamentados como medicamento. Quanto à embalagem do produto, 38 países exigem embalagens que sejam à prova de crianças. Isso, claro, para evitar, por exemplo, a ingestão do líquido, como já foi reportado em diversos casos. 51 países exigem advertências sanitárias nas embalagens. E Israel, além de exigir uma advertência sanitária cobrindo 30% do líquido, também exige embalagem padronizada, similar aos produtos de tabaco. Quanto aos impostos, temos 35 países que taxam cigarros eletrônicos. O tipo mais comum de imposto é aplicado ao líquido, com base no volume. Alguns países também cobram impostos sobre o dispositivo e seus acessórios. 19 países aplicam um imposto especial sobre consumo com base no volume e 15 países aplicam um imposto do tipo ad valorem. 39 países regulam a quantidade, ou seja, a concentração por volume de nicotina no líquido. No caso da União Europeia, por exemplo, essa quantidade é de 20 miligramas de nicotina por mililitro de líquido. 39 países não permitem o uso de ingredientes que sejam prejudiciais à saúde, além da nicotina, claro, seja na forma aquecida ou não, ou eles regulam os sabores no líquido. E 34 países exigem controle de qualidade da nicotina e outros ingredientes que são usados na fabricação do líquido, ou exigem aprovação em avaliações de segurança e qualidade, ou possuem outras medidas de segurança para os cigarros eletrônicos. Por fim, 43 países exigem uma aprovação antes da entrada do produto no mercado, além de outras notificações ao longo do tempo, como um relatório anual de vendas de cigarros eletrônicos que já estão no mercado. Muito bem, agora eu vou apresentar os resultados e os dados do cenário regulatório internacional dos produtos de tabaco aquecido. O scan funciona exatamente da mesma maneira que o scan de cigarro eletrônico. No entanto, nós temos identificado os 98 países que regulamentam os produtos de tabaco aquecido. Ou seja, já existe aí uma diferença na quantidade de países em cada um e como cada país está regulamentando esses produtos. Os produtos de tabaco aquecido são classificados pelos países como novos produtos de tabaco, uma categoria própria ou imitação de produtos de tabaco. Agora os resultados para cada um dos domínios regulatórios. Para começar, 35 países possuem idade mínima para a compra desses produtos, sendo que em 2 países a idade mínima é 16 ou 17 anos, já em 24 países a idade mínima é 18, em um país é 19 e em 7 países é 21. 15 países proíbem a venda de produtos de tabaco aquecido. Já 29 países permitem a sua venda com restrições, como, por exemplo, onde eles podem ser vendidos ou exigem um requisito de autorização prévia à entrada do mercado. 3 países proíbem a importação de produtos de tabaco aquecido.
63 países proíbem ou restringem o uso em lugares públicos. Já 43 países proíbem ou restringem o marketing. E quanto às embalagens, 43 exigem advertências sanitárias na embalagem desses produtos. 29 países taxam os produtos de tabaco aquecido, geralmente usando um imposto especial sobre consumo ou ad valorem, similar ao caso dos cigarros eletrônicos também. Alguns países determinam o imposto comparando os produtos de tabaco aquecido a outros produtos de tabaco. E, por fim, 9 países têm um imposto especial sobre consumo com base no peso do produto e 5 países com base nas unidades. 5 países regulam o tipo de produto de tabaco aquecido que pode ser vendido. Isso inclui restrição ao uso de certos ingredientes e sabores ou a regulação à quantidade de nicotina existente. E, por fim, 24 países exigem aprovação de venda antes da entrada no mercado. E 18 países exigem que os fabricantes ou importadores compartilhem relatórios detalhados sobre os produtos sendo vendidos. Agora, para ilustrar um pouquinho como essas regulamentações funcionam juntas em um mesmo país, eu vou apresentar como o Canadá regulamenta esses produtos. Então, no caso do Canadá, os produtos de tabaco aquecido, eles são classificados como produtos de tabaco e, por isso, estão sujeitos às mesmas políticas que os cigarros. Já os cigarros eletrônicos são classificados como cigarros eletrônicos e sujeitos a regulamentações diferentes dos produtos de tabaco. Então, enquanto que a venda é proibida para menores de 18 anos e o uso também é proibido em locais de trabalho do governo federal, para todos esses produtos, os cigarros eletrônicos não estão sujeitos ao imposto federal, nem às embalagens padronizadas e proibição de sabores que estão sujeitos aos produtos de tabaco aquecido e cigarros. Isso significa que, no geral, a regulamentação acaba beneficiando os cigarros eletrônicos em comparação aos produtos de tabaco. Bom, agora vamos a algumas conclusões. Os dados do SCAN, eles mostram que essas diversas abordagens regulatórias estão sendo usadas por diferentes países, em um contexto de muitas mudanças no mercado e também de mais evidências sendo publicadas. Isso significa que, no geral, é importante ressaltar a necessidade de regulamentar esses produtos, seja proibindo ou autorizando sua venda, sem esquecer, no entanto, que a Convenção Quadro oferece políticas baseadas em evidências para reduzir a epidemia do tabaco, tanto a nível de país quanto mundial. Portanto, é fundamental que os países priorizem a implementação da Convenção Quadro em seu mais alto nível para diminuir o uso de produtos de tabaco. Ter uma visão clara da epidemia de tabaco após a implementação completa das diretrizes da Convenção Quadro em um país pode ajudar na avaliação do impacto que a introdução de novos produtos de tabaco e nicotina teriam para o controle de tabaco e a população. É importante ressaltar também que a maneira que um país regula cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido não será necessariamente a melhor maneira para outro país. Por isso, algumas considerações ao pensar na melhor política para cada país incluem, por exemplo, as metas do país relacionadas ao controle e cessação do tabaco, o sistema regulatório e a sua capacidade de implementar e aplicar políticas, o estado da epidemia do tabaco, incluindo o risco de introduzir aqueles que nunca fumaram e nunca fumariam a produtos viciantes, as consequências já conhecidas e as desconhecidas para a saúde e o comportamento da indústria do tabaco e cigarro eletrônico, devido ao histórico bem documentado de interferência da indústria na ciência e política, além da comercialização de seus produtos para grupos específicos, como jovens e populações de baixa renda,
resultando em desigualdades relacionadas ao uso do tabaco. E, por fim, recentemente eu realizei um estudo por meio de entrevistas com informantes-chave que fizeram parte da proibição de cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido, que foi implementada em 2019 na Índia. O objetivo do estudo foi entender os sucessos e desafios relacionados à implementação dessa proibição. Eu gostaria de convidar todos a lerem o estudo, mas aqui eu vou compartilhar algumas recomendações desse estudo para países que proíbem esses produtos, como é o caso do Brasil, com base nos nossos resultados. Em primeiro lugar, é importante que a proibição seja abrangente e cubra a venda, produção, importação, exportação, distribuição e marketing de cigarros eletrônicos, produtos de tabaco aquecido e quaisquer produtos similares, considerando o mercado em constante mudança. Medidas que previnam o mercado ilegal são fundamentais, como o monitoramento e regulamentação de vendas transfronteiriças. Nesse sentido, o Protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco da Convenção Quadro oferece várias políticas baseadas em evidências para tal. É importante implementar maneiras de avaliar a eficácia da proibição e ter dados sobre o uso desses produtos. Então, por exemplo, adicionar perguntas referentes a esse tópico em sistemas de vigilância já existentes, como o Brasil fez com o Vigitel, é um excelente primeiro passo para garantir o monitoramento do uso desses produtos. As campanhas de comunicação são importantes para continuar educando o público sobre os riscos desses produtos. Essa, inclusive, é uma recomendação da equipe técnica da Anvisa no relatório da análise de impacto regulatório sobre dispositivos eletrônicos para fumar. Campanhas educacionais e parcerias com escolas para incluir informação sobre os riscos desses produtos também são essenciais para aumentar o conhecimento sobre eles, especialmente entre os jovens. Incluir esse tópico no currículo de faculdades, formando médicos e profissionais de saúde pública, também é uma etapa importante para continuar com a educação sobre eles. E outra medida seria estabelecer mecanismos robustos de aplicação da lei, incluindo agências de fiscalização responsáveis por monitorar e fazer cumprir a proibição. Inspeções regulares, penalidades rigorosas para violações, são algumas dessas estratégias. E, por fim, é essencial treinar e sensibilizar os agentes de fiscalização para que eles tenham a informação necessária sobre os produtos, além de apoio para aplicar a lei de maneira eficaz. Muito obrigada. Desculpa que não pude estar ao vivo hoje com vocês, mas vocês têm o meu e-mail e eu estou disponível para responder a quaisquer dúvidas ou receber os seus comentários sobre a apresentação. Muito obrigada. Agradecemos a professora Graziele Grillo, que nos enviou esse vídeo tão didático. E agora nós vamos, então, enquanto a acadêmica Margarete Dalcomo tenta resolver o problema da internet, nós vamos dar a palavra à doutora Glória Latuf, que é especialista em regulação e vigilância sanitária e também atuando na regulação do tabaco. Ela vai nos falar em 10 minutos sobre como isso funciona na Anvisa. Doutora Glória Latuf, nós agradecemos sua presença e a senhora está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar. Agradeço na pessoa e cumprimento também na pessoa do Dr. Francisco Sampaio a todos os membros da mesa, a todos os acadêmicos e acadêmicas presentes, seja aqui nesse plenário ou de forma virtual. Meu nome é Glória, eu sou servidora da Anvisa, atuo na área técnica de controle do tabaco da agência. Estou na Anvisa desde 2007, eu sou concursada e atuo em tabaco desde 2016. E eu gostaria de explicar um pouco o processo regulatório na Anvisa, como ele se dá.
Toda norma que a Anvisa elabora ou revisa, ela necessita passar por um processo regulatório. Nós chamamos de boas práticas regulatórias. O objetivo é levantar o máximo de evidências, de estudos, de cenários nacionais, internacionais, para a Anvisa poder editar uma norma e, consecutivamente, colocá-la em vigor. Então, existe um processo regulatório para toda e qualquer normativa que a Anvisa produza. Então, vamos falar especificamente sobre os cigarros eletrônicos, né? A gente chama de dispositivos eletrônicos para fumar, porque abrange todo e qualquer tipo de cigarro eletrônico e suas essências, refis. Então, é um termo mais abrangente que nós usamos aqui no Brasil, dispositivos eletrônicos para fumar. Em 2009, esses dispositivos foram proibidos pela Anvisa, em sua totalidade. Tivemos uma ocorrência no aeroporto de Guarulhos, com uma carga que chegou, intitulada como se fosse da Organização Mundial da Saúde para tratamento de tabagismo. Rótulos completamente ilegais, informação completamente inverídica e uma alegação que não se sustentava e até hoje não se sustenta para tratamento de tabagismo, seja cessação ou redução do consumo de cigarros. E naquela época, a Anvisa, aquilo acendeu um radar, né, uma luz, um alerta na área técnica, e junto aos diretores, nós proibimos, a diretoria colegiada da Anvisa proibiu todo e qualquer cigarro eletrônico no Brasil, com base no princípio da precaução. Pouco se conhecia sobre esses produtos à época. Ok, os anos se passaram, estudos foram sendo feitos, informações, congressos, reuniões internacionais, convenções internacionais, da qual o Brasil faz parte, a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Enfim, diversas discussões foram sendo feitas ao longo dos anos, e em 2019, cerca de 10 anos depois da edição da norma, esse tema voltou à pauta da Anvisa, formalmente, para se discutir regulatoriamente, mais uma vez, aquela proibição, que estudos que ocorreram nesse ínterim, como estava o cenário hoje, o que sabemos sobre esses produtos. Então, em 2019, abrimos um processo regulatório para rediscutir o tema, para nos atualizar sobre o tema. Isso foi no segundo semestre de 2019 e iniciamos com 2 audiências públicas, uma em Brasília, outra aqui no Rio, porque o escritório de tabaco é aqui no Rio, a sede da Anvisa é em Brasília. Recebemos mais de 400 evidências. Essas evidências foram analisadas de forma independente pela Fiocruz Brasília, que nos produziu um relatório e mostrou que muitas dessas participações foram relatos de casos pessoais, sentimentos, opiniões, havia pouca evidência científica, havia pouco estudo científico apresentado. E, diante disso, nós decidimos solicitar, através de um convênio que a Anvisa tem com a Universidade de São Paulo, revisões sistemáticas no rigor científico, metodológico que o tema merece. Essas revisões sistemáticas foram feitas 10 revisões sistemáticas pela Escola de Medicina da USP, com o levantamento ostensivo sobre as evidências científicas publicadas. Além disso, tivemos pareceres independentes de pesquisadores nacionais e internacionais. Eu cito aqui o Centro de Estudos de Tabaco da Fiocruz Rio, também a Johns Hopkins colaborou conosco, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Estudos de Tabaco da Universidade da Califórnia. Então, tivemos assim, uma ampla pesquisa científica, uma ampla coleta de informações científicas sobre esses produtos. Além disso, a Anvisa consultou formalmente outras autoridades sanitárias internacionais para se entender o que estava acontecendo no cenário internacional com relação a esses produtos, países que resolveram liberar o seu consumo, sua venda, como é que estavam as prevalências de uso, principalmente em crianças e adolescentes. Enfim, também fizemos estudo qualitativo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde mensuramos a percepção dos jovens sobre esses produtos. Então, foi um trabalho muito extenso. E em julho do ano passado, em julho de 2022, aproximadamente 3 anos depois do início do processo,
nós concluímos um documento de 323 páginas, sendo 300 de conteúdo e 23 de referência científica, referências bibliográficas. Ou seja, tudo que está escrito nesse documento está referenciado e qualquer pessoa consegue, através dos links das informações, chegarem às fontes, à base daquelas informações. Esse relatório foi um relatório produzido por nós da área técnica, estritamente técnico, e recomendou a manutenção da proibição desses produtos e a adoção de medidas de melhoria na fiscalização, campanhas educativas e treinamento de profissionais, treinamento de professores para saber lidar com o tema dentro das escolas. Enfim, é um documento muito vasto, muito extenso, que está disponível no site da Anvisa. Eu recomendo a todos que acessem, leiam parte todo, e é um documento que não tem opinião. Lá não há espaço para opiniões, são evidências científicas de diversas fontes, como vocês poderão ver. E após como isso tudo, estou falando do processo regulatório. A partir de então, da aprovação desse documento, nós da área técnica fizemos um novo texto para resolução de proibição dos cigarros eletrônicos. É um texto, obviamente, que reflete as recomendações do relatório de análise de impacto regulatório. Esse texto, ele vai ser colocado para discussão agora, dia 1º de dezembro de 2023, sem ser essa sexta-feira, na próxima, mas não é uma discussão sobre o mérito ainda. Volto a dizer, seria um novo texto da RDC, que vai ser colocado em consulta pública. O mecanismo de consulta pública, ele confere novamente à sociedade a oportunidade de participar. No meio do processo regulatório, além das audiências públicas, tivemos também outros 2 momentos de consulta à sociedade, uma consulta mais dirigida, enfim, não houve também houve também uma avaliação prévia do relatório, ele foi disponibilizado para escrutínio público. Então, em todo o processo regulatório, a Anvisa tem mantido o máximo de transparência, e isso eu posso falar com toda segurança, porque estamos envolvidos no processo, estou envolvida no processo desde o início. Então, o que ocorrerá objetivamente no dia 1º de dezembro de 2023, sem ser essa sexta próxima? Os diretores avaliarão a possibilidade da realização de uma consulta pública. O que é a consulta pública, Glória? É o momento em que esse novo texto é colocado a público, onde as pessoas poderão opinar, enviar novas evidências científicas, questionar, sugerir nova redação. Normalmente, a Anvisa concede alguns meses para isso. Haverá um formulário onde as pessoas poderão enviar documentos, manifestações, enfim, artigos científicos. E somente após esse período de alguns meses, que eu não posso aqui dizer quantos, porque isso é uma decisão dos diretores, é que a área técnica vai novamente se debruçar sobre essas informações recebidas, consolidar um relatório final e um texto final, e esse texto irá para a decisão final da diretoria colegiada em uma outra reunião que ocorrerá em 2024. Então, de forma muito rápida, essa foi a linha do tempo que eu consegui traçar aqui para vocês, sem uma apresentação. Eu peço desculpas, né? Fui surpreendida pelo importante convite para falar, mas me coloco à disposição. E esse relatório, eu gostaria de dizer só algumas últimas palavras, ele tem informações que mostram que o uso de produtos, de dispositivos eletrônicos no Brasil não está descontrolado, como ouvimos muito, às vezes, de pessoas ou de interlocutores. Por que eu digo isso? Existem pesquisas que monitoram a prevalência do consumo de tabaco no Brasil, pesquisas realizadas pelo IBGE, pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde, inquéritos que são realizados há anos. E nós temos uma das menores prevalências de uso em jovens comparados a outros 65 países. Nesse relatório que eu mencionei, que está público, os senhores e senhoras podem ver a posição do Brasil no ranking. É uma das menores. Muitas vezes as pessoas têm a percepção de que há um descontrole de uso,
por causa dos nichos que frequentam. Por exemplo, as pesquisas mostram que o uso em capitais ele é um pouco maior do que o uso nacional. E até mesmo nas capitais, nós podemos perceber o uso desses produtos em áreas de maior poder aquisitivo, por exemplo, onde as pessoas conseguem viajar, onde as pessoas conseguem comprar, porque não são produtos baratos, diferente de bairros ou de outras classes sociais, de bairros mais simples. Então, assim, não há cientificamente, tecnicamente, com base nas pesquisas oficiais brasileiras, um descontrole no uso, na prevalência desses produtos no Brasil. Isso tudo não é Glória falando, não é a minha opinião, são as informações que nós temos oficiais das pesquisas, tanto da Pesquisa Nacional de Saúde, Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, Vigitel, sistema de inquérito telefônico realizado pelo Ministério da Saúde há mais de 10 anos. Então, são essas algumas informações, infelizmente, em 10 minutos é muito pouco tempo, mas eu espero ter podido dar uma luz sobre esse processo, sobre o que está acontecendo na Anvisa. Me coloco totalmente à disposição dos senhores e senhoras para conversar após essa sessão e também deixarei meus contatos com a presidência para que todos que quiserem me acessar consigam. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Glória Latuf, pelos importantes esclarecimentos. Nós vamos voltar a conversar sobre isso. Hoje ainda eu convido, então, agora nossa querida Margarete Dalcommo. Eu solicitei a ela que falasse sem slides, que eu acho que vai tornar a internet mais estável. Cadê Margarete Dalcommo com a palavra? Obrigada, presidente. Eu realmente peço desculpas, mas é algo completamente fora do meu controle, né? Eu estou num hotel e realmente acho que a Argentina está mesmo com problemas, né? Nem a internet consegue ser estável, né? Enfim, bom, mas eu interrompi no slide em que eu apresentava as questões epidemiológicas e iniciava pela patogênese do que acontece realmente nos casos analisados. Então, houve o trabalho publicado pelo CDC na New England em 2020, que mostrava, então, os estudos com os 60 óbitos até aquele momento, e esse número de óbitos, obviamente, é maior nesse momento. E o que acontece do ponto de vista da história, digamos assim, da história da patogenicidade? Ocorre um processo inflamatório muito agudo, né, pela exposição a essas substâncias todas, né, e eu estou falando as consequências subcrônicas ou agudas, né? E depois as consequências a longo prazo são as cardiovasculares, que nós sequer temos resposta para elas ainda, né? Mas do ponto de vista da injúria pulmonar, a doença que é determinada de EVALI, o que ocorre é um processo inflamatório agudo que rompe a barreira da membrana alvéolo capilar, levando a maior permeabilidade de fluidos e, portanto, ao edema pulmonar, que é um padrão que ocorre, o recrutamento de células neutrofílicas, de monócitos para o alvéolo pulmonar, e, naturalmente, isso se acompanha de uma enorme liberação de citocinas pró-inflamatórias. Então, isso leva a um quadro comprometendo severamente a troca gasosa no pulmão, levando à insuficiência respiratória aguda e levando esses pacientes, muitas vezes, à necessidade de ventilação mecânica. Eu tinha seguido a essa exposição vários casos clínicos em que eu levantei pela literatura, e que esses casos estão todos documentados na literatura médica norte-americana, com radiografia, com tomografias, é algo assim, e os danos são indeléveis, mesmo naquelas pessoas mais jovens, abaixo de 35 anos, presidente Sampaio. Nós, ainda que não tenhamos as respostas para todas as situações, nós já sabemos, e até pelos casos que nós temos visto aqui no Brasil, eu tenho certeza que outros pneumologistas como eu já viram casos, eu já recebi adolescentes de 16 anos, de 14 anos, e as tomografias são como se eu estivesse olhando uma tomografia de uma pessoa de 80 anos, fumante há 40 anos de cigarro convencional. Então, com isso, nós poderíamos dizer que o que nós estamos criando nesse momento não é apenas uma legião de novos dependentes químicos da nicotina. Nós estamos criando uma legião de pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica em idades de décadas anteriores àquelas em que nós estamos habituados a ver. Nós estamos habituados a ver DPOC na 6ª ou na 7ª décadas de vida.
E nós vamos começar a ver estes fenômenos de natureza clínica, com restrição ao exercício, com déficit de rendimento para os esportes naturalmente, e isso está ligado, como eu já disse anteriormente, mostrei no slide anterior, a danos, quer dizer, esses fatores estão ligados não apenas ao tempo de exposição, à concentração de nicotina e de outras substâncias, lembrando, presidente, que nós não sabemos responder qual é o número preciso de substâncias químicas, metais pesados, propileno glicol, que quando entra em combustão é altamente cancerígeno, como pode ratificar aqui o colega Paulo Hoff e outros oncologistas, que nós sabemos. Então, as consequências a longo prazo, essas ainda não estão completamente respondidas. Então, o que nós podemos dizer? Qualquer argumentação, a meu juízo, qualquer uma, que possa ser, como nós ouvimos pela apresentação absolutamente pedagógica que fez a colega da Universidade Johns Hopkins, a Graziele, há pouco. Nenhuma argumentação pode superar, e qualquer economista da saúde poderá ratificar o que eu estou dizendo, o que se vai conseguir de prazer ou eventual arrecadação de impostos, como quer parecer crer o projeto de lei hoje em tramitação ou em processo de ser colocado em tramitação, de autoria da senadora Soraya Tronic, que aumentará o número de empregos e que aumentará a geração de impostos. Nada disso se compensará pelos danos provocados e pelo que se vai gastar em saúde. E isso eu volto na história, porque é claro que nós não podemos olhar o futuro sem olhar o passado. Por que é que os Estados Unidos criou o sistema de saúde norte-americano, que não é público, é privado, criou mecanismos tão restritivos ao cigarro convencional? Não é porque eles foram generosos, não. É porque o gasto com oxigênio domiciliar, internação de DPOC, doenças cardiovasculares provocadas pela nicotina e por outras substâncias do cigarro convencional superavam em muito qualquer arrecadação que impostos eventualmente pudessem trazer. E eu acho que a manifestação da Anvisa ratifica isso. Então, os slides que eu deixei de apresentar, presidente, eram slides de natureza clínica, com casos clínicos e mostrando aos senhores, eu vou tentar ainda rapidamente ver se eu consigo colocar isso para passar, mostrando apenas, os senhores me digam, né, essas manifestações clínicas fazendo, isso é não sei se vocês estão me vendo, só me digam que sim. Não tem nada a compartilhar. Ah, bom. Então, deixa eu sair de novo aqui e compartilhar essa... eu vou tentar compartilhar aqui muito rapidamente, presidente, sem roubar o meu tempo. Eu vou fazer um share screen aqui para ver se eu consigo, né? Acho que agora sim, né? Agora sim, colocar o modo apresentação. Acho que agora está indo, né? Sim, estamos vendo. Então, agora, esses são casos muito paradigmáticos, digamos. Isso é uma adolescente de 18 anos de idade, né, que foi para a ventilação mecânica, um dos casos que, eventualmente, foram a óbito por essa doença, estão mostrando que é um padrão de comprometimento pulmonar absolutamente devastador, como nós nos habituamos a ver nesses casos de pneumonia recentemente causados pela Covid-19. Esse é um outro paciente de 37 anos, né, que usava vaping associado a tetraído canabidiol, né, e que em alta concentração, mostrando esse padrão de vidro fosco disseminado, lesões bolhosas, como se fosse um enfisema pulmonar bolhoso. Então, isso numa pessoa de 37 anos, coisa que nós não vemos absolutamente na pneumologia de modo geral. Esse é um outro paciente homem, enfim, mostrando também esse mesmo quadro, como se fosse uma pneumonia organizativa, né, com esse padrão de vidro fosco disseminado. Isso é muito difícil fazer, inclusive, desmame de um paciente dessa natureza. Então, aqui, esse quadro, mais ou menos, ele descreve quais são os padrões, né, radiológicos ou tomográficos que nós vemos. Então, são quadros muito semelhantes às pneumonias de organização, que nós estamos habituados a ver, quadros de pneumonite fibrilar
gangrenosa, dano alveolar difuso, né? Enfim, lesão brônquica difusa, quadros de bronquiolite, enfim, a presença de pneumonia lipoídica, isso está relacionado àquilo que é inalado, que entra em combustão ou que carbura pelo líquido de que se compõem esses dispositivos. E, finalmente, algumas questões que não estão completamente respondidas ainda. A primeira delas são os danos cardiovasculares a médio e longo prazos, que nós não sabemos, né? A resposta imune de cada pessoa, nós também não sabemos. Isso é que faz a diferença entre aqueles que rapidamente, né, respondem. Eu atendi um adolescente de 16 anos já com bolha pulmonar e ele não era portador de asma brônquica, portanto, não tinha nenhuma doença prévia pulmonar, e há aqueles fatores relacionados aos próprios vapings, né? Como, por exemplo, os efeitos variáveis da concentração de nicotina. Nós sabemos que isso é fora de controle, uns têm 5%, outros vão até 20%, mas seguramente são concentrações muito superiores ao cigarro convencional. Então, há fatores relacionados, em conclusão, aos vapers e há fatores relacionados à pessoa, ao próprio, digamos, hospedeiro, né? Se nós pudéssemos assim dizer. Então, eu quero dizer, presidente, em conclusão, que nós podemos usar o argumento que quisermos, mas nenhum deles se superará do ponto de vista da economia da saúde, né? Eu não estou nem entrando em questões de natureza ética, aquilo que se pode receber de benefício, seja ele benefício econômico, seja ele benefício financeiro, ou até mesmo uma retórica, digamos assim, demagógica, de que isso poderia resultar no maior número de pessoas empregadas na indústria tabageira. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer, presidente. De novo, peço desculpas por essa má qualidade da minha internet aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, querida acadêmica Margarete Dalcomo. Falou muitíssimo bem. Acho que sem slides foi melhor do que com slides, com a sua verve característica. E depois os slides finais, a internet funcionou perfeito, felizmente, nessa fase. Antes de abrir a palavra aos acadêmicos, nós vamos agora para os comentários dos organizadores desse simpósio. Acadêmico Carlos Alberto Barros Franco, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. Já agradeci a presença da doutora Glória Laturco, foi extremamente importante. O que eu teria a comentar desse simpósio, que foi para mim extremamente educativo, é o seguinte. Primeiro, eu me preocupo porque, permanentemente, quase todos falam que nós precisamos rapidamente aprovar, porque pelas consequências graves da venda desenfreada. Eu acho que as informações da doutora Glória, no final, foram fantásticas. A primeira, ela disse que o problema não está descontrolado, está só em pequenos bolsões de desenvolvimento e, consequentemente, de dinheiro. Segundo, que já tem documentos importantes que fizeram que fosse proibido, digamos assim, a primeira vez. Terceiro, que isso não vai ocorrer num momento curto, porque a próxima reunião, que existirá agora em dezembro, não terá objetivo de aprovar ou não, será uma reunião preparatória. Então, acho que o que é importante, isso sim, e por que não se discute, é o seguinte: primeiro, definir o que é o cigarro eletrônico. É um produto do tabaco. Bom. Segundo, ele causa dependência. Isso é importante. E, na realidade, ele, portanto, tendo esses efeitos colaterais e não tem esses riscos imediatos, não tem por que haver nenhuma pressa em você aprovar ou regulamentar o processo. Agora, existe sim, e foi importante essa informação, de que outras decisões importantíssimas foram tomadas pela Anvisa. Primeiro, a sugestão de que haja educação. Segundo, que haja definição de que o produto causa doença. Que existe um trabalho entre jovens para dizer o risco que se utiliza. Quarto, que é um produto que causa dependência. Então, acho que esses pontos poderiam ser colocados em prática de imediato. Esses, sim, são pontos de urgência.
demonstrar o risco do produto, demonstrar a sua constituição, demonstrar a dependência e fazer um trabalho entre os jovens. Eu acho que esse é o problema mais importante que nós vivemos, que eu acho que já foi uma recomendação há alguns anos da Anvisa e que até agora não foi utilizado. Então, eu diria o seguinte, que, no meu ponto de vista, a liberação simples, sem nenhuma dessas medidas, só serve a uma pessoa, a indústria do tabaco. Muito obrigado, acadêmico Barros Franco. E os organizadores desse simpósio vão produzir um documento que vai circular com os acadêmicos e nós vamos aprovar com essas recomendações. Acho que a presença da doutora Glória Latuf foi bastante importante para nos esclarecer em que ponto que está isso na Anvisa. Convido agora o acadêmico Marcelo Morales para fazer seus comentários. Senhor presidente, eu queria agradecer a presença dos conferencistas, dos organizadores. E antes de adentrar na análise das apresentações, eu queria dizer que eu passei por um momento muito turbulento em 2008, com discussões bastante calorosas e parecida, Barros Franco, com o que a gente tem hoje, quando, em 2008, o vereador Cláudio Cavalcante propôs a proibição do uso de animais para fins científicos aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, ao liderar os esforços junto a diversas entidades, a gente enfrentou desafios de resistências consideráveis. Mas a gente conseguiu estabelecer regras claras para o uso ético de animais, com equilíbrio, com pesquisa. Fomos ao Congresso Nacional, passamos uma lei que regulamentava os animais para pesquisa científica e hoje ninguém pode mexer no animal para pesquisa sem regulamentação dada pela pesquisa científica, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Conselho, da qual eu fui presidente. E ao trazer essa vivência para o simpósio, senhor presidente, eu faço uma comparação com as discussões que nós estamos fazendo aqui com os cigarros eletrônicos. Não há dúvida que a nicotina ela é inquestionavelmente prejudicial à saúde. Ninguém está discutindo isso. E ponto. E é crucial ressaltar a abordagem científica que a gente tem que ter, como a doutora Glória estava falando aqui, na regulação. E esses dados científicos têm que ser confiáveis. Revisão, para mim, não é dado científico. Nós temos que ver os dados científicos na fonte, com os seus dados revisados pelos pares, com conclusões científicas. E uma coisa que foi comentado aqui, que me causou alguma surpresa, foram os dados do IPEC, recentes, presidente, que indicam que e o IPEC é uma agência de credibilidade. Posso estar errado, mas foi o que eu li. Que indicam que 6 milhões de fumantes brasileiros já experimentaram cigarro eletrônico, com 2,2 milhões fazendo uso regular, um aumento significativo de 500 mil em 2018 para 2,2 milhões de usuários. Eu acho que nós não estamos no controle do uso de cigarros eletrônicos irregulares no Brasil. Segue o IPEC. 22,7% dos jovens entre 16 e 17 anos já experimentaram esses dispositivos contrabandeados. Isso é muito preocupante. E a proibição em rigor, desde 2009, ela não deu resultado. É isso que nós conseguimos ver, eu consigo ver nesse momento. Pode ser que, se alguma coisa mudar, se a fiscalização realmente mudar, alguma coisa mude, mas nós estamos expondo 2,2 milhões de pacientes, de brasileiros, a esses dispositivos. E a gente deve reconhecer que a vigilância sanitária, as autoridades, precisam tomar medidas enérgicas imediatamente. Hoje, nós temos aí que coibir a circulação desses produtos contrabandeados, cujo conteúdo nós não sabemos o que tem dentro.
Então, quando a doutora Margarete fala de todos os dados clínicos, é claro que nós vamos ter problemas. Nós não sabemos o que tem dentro. O que aconteceu com o EVALI foram que esses jovens colocaram no dispositivo, que é aberto, colocaram dentro do dispositivo vitamina E com THC. E inalaram esse produto. Vitamina E é lipídio. E lipídio causa inflamação, obviamente. Então, isso era não regulamentação. EVALI foi isso. Então, a gente não pode confundir as coisas. E eu acho que o problema do Brasil hoje, nessas discussões todas que a gente viu, é a falta de uma regulamentação. Com as exposições que eu vi, eu fiquei convencido, senhor presidente. Eu estava bastante balançado, mas eu fiquei convencido que o Brasil precisa regulamentar. E, tendo regulamentado, nós teremos controle. Se alguém morrer por causa de um cigarro eletrônico, nós saberemos que teremos que processar aquela empresa ou aquela indústria. Hoje, se alguém morrer, o culpado será o Estado brasileiro. Então, na minha opinião, senhor presidente, regulamentar não é liberar, é controle. Muito obrigado, acadêmico Marcelo Morales. Excelente. Acho que nós estamos pouco a pouco chegando ao documento, né? Está ficando claro o que deve conter esse documento. Acho que a acadêmica Barros Franco vai conduzir. Agora, Vossa Excelência. E convido agora a nossa acadêmica Paulo Hoff, que vai fazer seus comentários. Senhor presidente, distintos colegas, eu acho que ficou muito claro nas apresentações de hoje o risco do uso desse tipo de mecanismo e podemos continuar debatendo um pouco se o melhor caminho é da proibição e temos visto que não tem sido eficaz como gostaríamos a proibição. Eu entendo a posição que é apresentada pela doutora Glória, gostei muito da apresentação dela. Há um ponto que talvez a proibição dificulte a chegada desse mecanismo a populações de nível socioeconômico um pouco menor e que tenham mais dificuldades econômicas, etc. E talvez a regulamentação possa abrir a possibilidade de mais pessoas usarem, é um risco, mas, por outro lado, como foi dito pelo acadêmico Marcelo Morales, a regulamentação traria a vantagem de você ter um pouco mais de controle sobre o processo. Acho que isso é discutível, mas algo que não é discutível é que todos nós somos contra o uso. E eu acho que o que deve sair muito forte é que o governo e o Ministério da Saúde tem que passar, como foi dito pelo acadêmico Barros Franco, tem que passar a fazer campanhas contra o uso do cigarro eletrônico, como foi feito com o tabaco. Nós temos que definitivamente mostrar ao público que não é um mecanismo de redução de risco do tabaco. Não é aceitável o que tem sido feito mundo afora de tentar se vender este produto como sendo um produto menos danoso, um redutor de risco e que seria preferível o seu uso ao uso do tabaco. O melhor é não uso de nenhum dos dois. Então, isso eu acho que é muito importante, ficou claro aqui, ninguém defendeu o uso deste mecanismo como redutor de risco. Então, eu acho que isso fica bastante claro e nós, como tendo a importância que a academia tem junto à comunidade médica e política do Brasil, temos que defender medidas fortes na área de educação para que a população entenda que isso não é bom para a sua saúde e não oferece vantagens, nem deve ser utilizado. Obrigado, acadêmico Paulo Hoff. E estamos realmente chegando ao nosso documento, está ficando óbvio. Acadêmico Maurício Gomes Pereira, desde Brasília, remotamente pediu a palavra. Acadêmico Gomes Pereira. Seu microfone está fechado, Maurício. Ele está sendo colocado de co-host. Isso, desculpe. Muito obrigado. Eu queria agradecer o nosso presidente aí e os organizadores por essa tarde e noite brilhantes. Foram ótimas apresentações. Eu cumprimento também o presidente Pedro Novelino, os demais membros da mesa, confrades, confreiras, senhoras e senhores.
eu vou falar um pouco sobre um aspecto histórico da regulamentação. A hipótese da relação da associação causal entre fumo e câncer de pulmão, ela foi levantada na primeira metade do século XX e foi bombardeada pelas indústrias, que procuraram, então, desqualificar as pesquisas e os pesquisadores. Em 1950, foi um ano-chave para essa luta, porque apareceram 4 estudos caso-controles de grande porte, feitos nos Estados Unidos e na Inglaterra, que mostraram a forte associação entre fumo e o câncer de pulmão. Estavam lançadas as bases para a regulamentação, lá nos Estados Unidos ou na Inglaterra, onde isso foi feito. Mas nada apareceu nos próximos 15 anos, até 1965. Um ano-chave na luta contra o tabaco foi uma publicação, uma revisão feita pelo Ministério de Saúde dos Estados Unidos, sobre 10.000 artigos, mostrando inequivocamente a relação entre o fumo e o câncer de pulmão. Mas nada foi feito até... Isso foi em 1964. Mas até 1965, nada foi feito no Congresso americano. Alguns levantaram a hipótese de ação das indústrias, ação pesada das indústrias, junto aos congressistas, né? Quer dizer, quando apareceu o estudo em 1964, aí o Senado americano começou a legislar sobre a luta sobre o tabaco, né? Isso foi muito bom para o mundo, porque seguiu os passos norte-americanos. Em geral, quando o tema é regulado lá pelo FDA, a Anvisa norte-americana, essas normas se espalham pelo mundo e, em geral, são aceitas. Isso foi o que aconteceu no Brasil. Foi o estopim para que, no Brasil, nós legislássemos sobre o assunto. Leva tempo para chegar aqui e tempo para operacionalizar tudo isso, né? E, ao mesmo tempo que operacionalizou a regulamentação, começaram os inquéritos de prevalência. O primeiro inquérito nacional de fumo ele foi feito na década de 1980, no final da década de 1980, pelo IBGE e o antigo INAM, o Instituto de Nutrição, e que mostrou a prevalência de 40% de fumo entre adultos. E esse dado é o que tem estudado de dado de base para comparar o progresso da luta contra o tabaco. Agora, as companhias, então, o que fizeram? Eles mudaram de estratégia. Aí o cigarro de filtro e agora o cigarro eletrônico. Senhor presidente, era isso que eu queria dar. Muito obrigado. Muito obrigado. Cadê Maurício Gomes Pereira? Abro a palavra agora à plenária presencial, quem quiser fazer uso. Algum acadêmico remotamente quer fazer uso da palavra? Doutora Glória Latuf quer fazer alguma complementação? Não. Então, acadêmico Zé Cardo Vale. Senhor presidente Francisco Sampaio, caríssimos membros da mesa, acadêmicos, acadêmicas, convidados. Eu só gostaria de fazer uma pergunta dirigida à nossa representante da Anvisa, que é o seguinte: como está colocado do Senado Federal um projeto de lei para regulamentar o cigarro eletrônico, a senhora Solange Troic, eu pergunto, corremos um sério risco desse projeto de lei ser aprovado. Como é que funcionaria, em sendo aprovada no Senado, a Anvisa se postando totalmente contra? Como a senhora vê isso? Boa noite, acadêmico. Obrigada pela pergunta. Primeiro, é importante destacar que existe, sim, um projeto de lei para a liberação desses dispositivos, apresentado pela senadora Soraya Tronic, mas também existe um projeto de lei apresentado pelo senador Girão de manutenção da proibição desses produtos no Brasil. Além disso, existem também diversos projetos
na Câmara dos Deputados pela manutenção da proibição e alguns poucos pela liberação. Então, esse tema está sendo discutido também pelo Legislativo, com toda a sua condição para isso, né? Enquanto representantes da população. A questão é que a discussão da Anvisa ela é estritamente científica e técnica. Os diretores, ao final desse processo, tomarão uma decisão, como eu expliquei, o processo regulatório está em curso. E a decisão, se não tiver respaldo científico para a liberação desses produtos, não há como lutar contra a ciência. Infelizmente, nós não temos ingerência sobre os outros poderes, todos são legítimos e têm condições de legislar da forma como bem entenderem. O que podemos fazer é municiar os legisladores de informações para que eles tomem a decisão que for tomada de forma mais científica possível, com maior responsabilidade, porque estamos tratando da saúde de mais de 200 milhões de brasileiros. Então, respondendo objetivamente, nós não temos governança sobre os atos do Legislativo. Se eles decidirem por liberar os produtos, com base em informações diferentes das que a Anvisa apresentar, que, se for o caso, a gente, infelizmente, não tem como agir em relação a isso. Eu gostaria de dizer umas últimas palavras, talvez, eu não sei quanto tempo eu tenho, eu disse que eu não queria, mas aproveitando que o senhor me fez a pergunta, países que mudaram a sua regulamentação de proibitiva para permissiva, hoje sofrem com a explosão de uso desses dispositivos por jovens. Regulamentar, permitindo o comércio e estabelecendo regras, poderia até funcionar. O que a gente vê que não funciona. Na Inglaterra, 49% dos jovens que usam cigarros eletrônicos os compram no mercado legal. Nos Estados Unidos, 89% dos jovens que usam cigarros eletrônicos usam de marcas ilegais. Nós estamos falando de FDA, nós estamos falando de Public Health England, nós estamos falando de países de primeiro mundo, como muitos gostam de comparar. A Austrália também mudou sua regulamentação, permitindo que os cigarros eletrônicos fossem prescritos por profissionais médicos. Mesmo a OMS já tendo se posicionado diversas vezes da insuficiência de evidências que demonstrem qualquer benefício para a cessação ou tratamento do tabagismo. E o que aconteceu na Austrália? Um aumento exponencial do uso de cigarros eletrônicos por jovens, adolescentes e crianças. Então, o que a gente percebe, e aqui eu falo sem nenhuma emoção, estou falando com base nas informações publicadas, que essas políticas que modificaram, independente da intenção do país ou do bloco econômico, elas as políticas de controle não se mostram efetivas para combate ao mercado ilegal. Todas essas informações estão, mais uma vez, neste relatório que eu mencionei para os senhores e senhoras, que está disponível na internet, e outras a gente vem coletando ao longo desse último ano, e com certeza farão parte das discussões da consulta pública que deve estar por vir aí a partir do dia 1º. Me coloco mais uma vez à disposição. Excelente. Eu tenho só uma pergunta final. Claro. A senhora falou que o cigarro eletrônico é proibido pela Anvisa, correto? Então, se eu chegar ali no tabaco, na tabacaria ou no jornaleiro e olhar um cigarro eletrônico, um dispositivo eletrônico sendo vendido, isso é proibido? É proibido. E o que eu faço? Esse estabelecimento está cometendo uma infração sanitária. A fiscalização de estabelecimentos físicos, né, nas cidades, nos estados, ela é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias locais, ou a vigilância sanitária estadual, e no caso do Rio, da vigilância sanitária municipal. Então, aqui no Rio, qualquer pessoa que se depare com a venda de cigarros eletrônicos pode fazer a denúncia por meio do número 1746, que é o número de denúncia da Vigilância Sanitária Municipal, ou por meio do site também é possível denunciar.
mais uma vez, a gente tem conhecimento que existe mercado ilegal, mas ele é infinitamente menor do que a gente vê em outros países, e por isso a importância, não só agora, mas sempre, né, de intensificar as medidas de fiscalização, de educação, as campanhas para se conscientizar jovens, pais, educadores, etc. Excelente. Acadêmico Pedro Novelino. Senhor presidente, senhoras acadêmicos, senhores acadêmicos, senhores convidados. E essa mesa, que evidentemente traz um tema do mais importante. Eu só queria acrescentar, professor Morales, que a televisão, né, nas novelas, quando eu vejo alguma, né, ou qualquer outra entidade, né, as pessoas fumam, né, de maneira intensa. Isso é apenas uma modesta observação. Não é para discutir, mas eu apenas queria assinalar isso. E eu queria também dizer, está aí o professor Rossano, que depois ele pode complementar, numa viagem internacional que nós fizemos, visitando um grande cirurgião de tórax, ele interrompeu o ato cirúrgico, foi para fora da sala de cirurgia para fumar e voltou novamente para terminar a cirurgia. Então, mas a minha pergunta é mais do problema de nicotina. Da televisão. Digo isso porque eu vejo, quando eu vejo, me causa realmente uma preocupação, e também a licença para que se façam espetáculos dessa maneira. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, esse tipo de propaganda diminuiu bastante, né? Felizmente, aquele Marlboro, aqueles indivíduos, né, aparecendo, isso diminuiu muito, e na novela. Nós chegamos ao final desse simpósio, muito felizes. Presidente, Nós estamos com o documento. Posso fazer uma correção? Sim. Eu disse que 22,7% é do IPEC. Fala mais. Eu queria fazer uma correção. Eu disse que 22,7% dos jovens de 16, 17 anos já experimentaram cigarro eletrônico, era um dado do IPEC, mas não é do IBGE, é a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, que diz esse dado. Só fazer melhor ainda. Então, nós chegamos ao final desse simpósio, né? Quero lembrar aos queridos acadêmicos, a nossa assistência, que essa é a última sessão científica regular desse ano acadêmico. Quero lembrar que na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, às 18 horas, nós teremos eleição da nova diretoria para o biênio 2024-2025. Quero, então, conclamar todos os confrades e confreiras que estejam aqui presentes maciçamente. Quero lembrar que amanhã nós temos a posse do nosso querido acadêmico eleito Alexandre Siciliano, que vai ser saudado pelo nosso querido Milton Meyer, amanhã às 20 horas. Dizer que no dia 30, após a eleição da diretoria, nós teremos o clássico coquetel aqui, com um coquetel jantar no nosso Salão Nobre, e que os senhores acadêmicos podem trazer os acompanhantes familiares que desejarem. Lembrar ainda que acabaram as sessões científicas regulares, mas não acabaram as atividades da academia. No dia 8/12, nós teremos uma sessão solene, começando às 18h30, com a posse dos honorários nacionais, correspondentes nacionais e correspondentes internacionais, com a presença confirmada de cerca de 12 correspondentes internacionais que estarão presentes aqui com a família. Então, também conclamo
os queridos acadêmicos estejam presentes para prestigiar. No dia 9/12, sábado, nós teremos um simpósio internacional sobre vacinação e movimentos anti-vacinação. Nós vamos circular, já fizemos uma chamada, mas vamos circular a partir de amanhã o programa definitivo. Esse simpósio do dia 9/12, que será de 14 às 18h30, terá a ministra da Saúde, Nízia Trindade, presente fisicamente, já confirmada, o diretor-geral da Organização Pan-Americana de Saúde, Jarbas Barbosa, presente, confirmado, o presidente da Academia Nacional de Medicina da França, professor Jean-Pierre Goulet, presente, confirmado, o presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal, o acadêmico Duarte Nuno Vieira, também confirmado. Além disso, a ministra adjunta da Saúde e Prevenção da França fará uma apresentação direta online e o presidente da Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos também falará remotamente, mas ao vivo para nós. Depois nós teremos 2 mesas redondas sobre política nacional de vacinação e movimentos de educação, informação e hesitação, com a presença da Organização Pan-Americana de Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e de todos os países envolvidos. E, ao final, às 18h15, um grupo de trabalho vai produzir um statement de uma página para todas as academias, a Organização Pan-Americana de Saúde e a OMS vão divulgar esse statement com uma iniciativa da nossa academia. Às 18h30 teremos uma conferência da imprensa e teremos, então, vans para ir para o nosso jantar de final de ano, que será no dia 9/12, às 19h30, no Yacht Club do Rio de Janeiro. Então, assim, eu peço que isso seja bastante divulgado para que no dia 9/12 à tarde nós tenhamos essa plenária cheia para prestigiar nossos convidados internacionais que estarão aqui presencialmente. Acadêmico Sabrá quer falar? Não posso deixar de, nessa nossa última reunião ordinária, agradecer ao modo fidalgo e imbuído de sapiência com que Vossa Excelência, nosso presidente, conduziu este ano acadêmico. Muito obrigado, professor Sampaio. Querido Sabrá, muito obrigado. Vossa Excelência é sempre muito gentil e também como um acadêmico presente aqui, envolvido com a academia, aqui e fora, né? Nos nossos eventos aqui e fora. Então, quando o Sabrá não aparece, bem como outros acadêmicos, a gente logo se preocupa, ou está viajando, ou está com alguma virose. Então, muito obrigado, acadêmico Sabrá. Obrigado, acadêmico Barros Franco, por organizar esse simpósio. Obrigado, acadêmico Marcos Moraes, por toda a sua atuação. Agradeço a acadêmica Margarete Dalcomo, que teve que se ausentar porque está na abertura do Congresso de Pneumologia em Buenos Aires. Agradeço ao acadêmico Paulo Hoff, que está aqui presente, ter organizado esse simpósio tão importante. Agradeço a doutora Glória Latuf pela sua fala, por estar presencialmente. Agradeço ao nosso querido ex-presidente Pedro Novelino, que está sempre aqui, nossa bela bancada acadêmica. Convido novamente a todos para estarmos aqui amanhã prestigiando nosso acadêmico siciliano. Agradeço nossa plateia e dou essa sessão por encerrada. Muito obrigado. Glória.